Agora na Jovem Pan Marília, Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Começa agora o programa Vida em Condomínio, uma iniciativa do Grupo MC3 e da Jovem Pan Marília. Bom dia a todos, hoje estamos com um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre violência doméstica, uma dor silenciosa dentro dos condomínios. E para falar sobre esse assunto, trouxe aqui o Rodrigo, Wagner e a doutora Rossana Camacho, que está conosco, ela que é especialista no tema. Bom dia a todos. Bom dia. E doutora, iniciando essa conversa, eu gostaria muito de primeiro trazer os números, né? Nós sabemos que houve um aumento considerável, creio que em torno de 1.500, já chegam a 1.500 feminicídios e situações de violência doméstica que foram documentados. Eu queria que a doutora falasse um pouco conosco sobre esse assunto. Bom dia a todos. O feminicídio, ele é o grau máximo da violência doméstica. Então começa com os empurrões, começa com os tapas, começa com as agressões e ao final ela vai numa evolução até chegar no feminicídio. Então antes de ocorrer o feminicídio, existem outros tipos de violência doméstica que elas também aparecem e que se você conseguir detectar esse tipo de violência, você consegue evitar muitas vezes o feminicídio. Os números são alarmantes. No Brasil, em torno de 1.500 casos de feminicídio por ano. A cada 4 horas, uma mulher é morta pelo simples fato dela ser mulher ou em decorrência da violência doméstica. Então, o feminicídio é diferente do homicídio, que a mulher é morta, às vezes, numa violência urbana, durante uma briga, tudo, mas não necessariamente pelo fato dela ser mulher. Então, a especificidade do feminicídio é essa. Tem duas terminologias. Feminicídio tem um outro nome, como é que é? Não, feminicídio e homicídio. O homicídio é quando é matar alguém. Então, independente do sexo, independente... Agora, o feminicídio é quando o autor mata a vítima pelo fato dela ser mulher. E pelo fato dela estar vivendo uma situação de violência doméstica, então decorrência dessa violência doméstica. O homicídio, a pena dele, ela chega a 20 anos, o feminicídio a 40 anos. E, doutora, como a Marília já falou, os números são alarmantes, né? São. E para nossa realidade, né, nós que vivemos no mundo de condomínios, como que os moradores do condomínio, pessoas próximas que às vezes presenciam uma situação dessa, quais seriam os caminhos que eles deveriam seguir aí para, de alguma forma, contribuir e ajudar? Né? Denunciar. As pessoas não precisam se envolver pessoalmente. Só que se a pessoa se cala, ela é conivente com aquela violência. E aonde ela vai denunciar? Primeiro, o condomínio tem o síndico. Reportar isso daí para o síndico, se for um caso mais grave, chamar a polícia militar. E também existe o número 180, que é o 180, é o Disque Denúncia. Ele fica em Brasília, mas esse Disque Denúncia você reporta a situação de violência que está naquela casa, naquele apartamento, vamos assim dizer. Se for uma situação de emergência, ligar 190, que a polícia militar imediatamente vai lá, é chamada. Então, a pessoa tem que denunciar e procurar a polícia civil, a delegacia da mulher, se for horário de expediente, ou o plantão policial. Porque só através da denúncia formal do registro do boletim de ocorrência é que podem ser desenvolvidas as políticas públicas de enfrentamento à violência. Nós só conseguimos mensurar a violência doméstica quando ela é registrada com boletim de ocorrência ou num plantão médico, numa UPA, por exemplo. Então, vai na UPA, estava com o braço quebrado, com o olho roxo, fala, olha, eu apanhei do meu marido, olha... isso daqui foi o meu filho que me bateu, foi meu namorado, porque as pessoas quando fazem a denúncia, elas têm vergonha, as mulheres, então elas falam, eu caí da escada,
eu bati na geladeira, eu tropecei. E não, elas têm que se encorajar, e por isso que a gente está falando, né, divulgando. E o condomínio é um lugar assim perfeito para você trabalhar, porque você dissemina esse conhecimento para todos. E eles veem, não é você ver a violência de uma forma normal, não é. Mas é você tratar de uma forma mais amena e mais correta e contundente aquele problema que existe ali. Tem que quebrar aquele tabu de briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Você não entra naquele momento, porque às vezes você acaba se machucando, mas você tem que se envolver, você tem que se comprometer. Então, você tem que ser cidadão, tá a violência ali, denunciar. O correto é fazer a denúncia. Se você puder, na hora, ajudar, apartar, muito que bem. Se não, chamar a polícia, avisar o síndico, avisar as pessoas que são os responsáveis, às vezes o porteiro. E uma coisa que tem muito feminicídio está acontecendo com mulheres que têm a medida protetiva. Então as pessoas falam, mas medida protetiva não funciona. Funciona. Só que quem tem que fazer essa medida protetiva ser eficaz é a população, são as pessoas do convívio da mulher, são as pessoas do convívio do condomínio. Então, quem tem medida protetiva, avise o síndico, avise o porteiro. Meu companheiro não pode entrar no condomínio, senão ela fica vulnerável. Até mesmo os vizinhos, né? Os vizinhos porque, também. De repente, vê a pessoa rondando, né? Por próximo da casa, próximo ao condomínio, né? E a medida protetiva, quando ela é determinada, se o agressor ele rompe essa medida, se ele descumpre essa medida, ele vai preso na hora. E existem mecanismos da Polícia Militar para chamado botão do pânico, o SOS Mulher, o SOS São Paulo. Tem vários mecanismos, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, para poder a mulher imediatamente chamar a polícia. Aqui em Marília mesmo, recentemente, nós recebemos acho que 200, 300 celulares que o prefeito fez a entrega, a secretária estadual das mulheres trouxe aqui para Marília, são ferramentas para serem utilizadas. A mulher tem medida protetiva, ela tem uma linha direta com a Polícia Militar. O agressor chegou perto dela, ela aciona, em 5 minutos a polícia está ali, prende, e aí ele vai responder todo o processo preso. E qual seria a melhor saída? A gente sabe que dentro de um condomínio, a maior preocupação do vizinho, do condômino, eu não vou me envolver com isso porque eu vou ser exposto. E se for uma mulher também, ela também tem medo, né, dessa denúncia. Então o melhor caminho seria deixar isso ali aos cuidados do síndico, ou realmente a pessoa ir direto na polícia? Quando é feita essa denúncia, ela é de forma sigilosa? Como que funciona? Sim, existem várias formas. Eu acho assim, a pessoa fala, eu não vou me envolver, só que um tiro, uma bala, ela pode transpassar a pessoa e pegar um vizinho que está passando, uma criança que está brincando. E aí a gente vê muito bala perdida para isso. E muitas vezes o agressor, quando ele vai com uma arma de fogo, ou uma faca que ele chega. Eu já vi casos de criança que o agressor foi para matar o adulto e a criança chegou perto dele para brincar e ele acabou matando a criança de 7 anos, né? Então é uma coisa assim, é muito triste. Então a pessoa ela não precisa se envolver diretamente, mas ela não pode se omitir. Como é que ela faz? O síndico e o diálogo nas reuniões de condomínio, isso precisa ser feito, essa informação, esse conhecimento. Todo mundo tem que estar ciente de que mesmo que a briga seja com aquele casal e o problema seja da violência doméstica, naquele apartamento, naquele cômodo, o que acontece? Ela pode transpassar e ela pode nos afetar muitas vezes no âmbito público. Tanto é que a gente fala que a violência doméstica ela não é só dentro da casa, ela pode ir para o espaço público, né? E aí no Brasil algumas empresas, grandes empresas, criaram grupos, aquele Mulheres do Brasil mesmo foi criado pela Luísa Trajano. Por quê? Uma gerente dela que estava sofrendo, que vivia numa situação de abusiva, de violência, o marido entrou dentro da loja e foi matá-la dentro da loja, na frente dos clientes.
Então, o que pegou mal? Que não é fulano matou a ciclana, mas dentro da loja, dentro do espaço de trabalho. Então, a violência doméstica, ela respinga. Ela é como se fosse uma pedra que você joga na água e ela vai afetando. Então, afeta as pessoas. Sim. E as pessoas, elas não precisam se envolver diretamente. Cada condomínio, ele pode fazer dentro da sua reunião, dentro do seu horário de reunião, estabelecer regras, normas. Em caso de violência, quem que a gente chama? Qual o primeiro contato? Tem algum policial que mora nas imediações? Tem algum policial que pode nos orientar? Que às vezes você chama a polícia militar e demora um pouquinho alguém. Então, o próprio condomínio pode ter essas regras. Se tem regras para entrar e sair, vamos ter regras dentro. E o diálogo, a conversa, não é um vizinho se intrometer na vida do outro, mas dentro desse diálogo, desse respeito, saber numa situação de violência o que a gente pode fazer, né? A gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para a doutora para nosso próximo bloco. A gente sabe que estão sendo cada vez mais afuniladas as responsabilidades ali do síndico. Cada vez mais ele tem responsabilidades por vários assuntos. E a gente sabe que existe uma responsabilidade do síndico com relação a essa questão de violência doméstica. Mas aí a doutora responde após um breve intervalo. Na Toca, inovação é compromisso com você. Nosso aplicativo foi feito para facilitar a vida de quem já é o nosso cliente. Visualize seus boletos, acesse o contrato, envie solicitações e muito mais. Tudo direto do celular. É praticidade e confiança na palma da mão. Baixe agora o app Toca. Toca, experiência que te faz mudar. Pode chegar e entrar, sinta-se em casa. Aqui a mágica faz acontecer. Grande momento, seu carro e você. Pra ter o brilho no olhar, vem pra Comasa. É bem mais fácil fazer negócio, sempre com você. Vem pra Comasa, a pioneira que evoluiu com você. Comasa, 60 anos. Vem pra Comasa. Atenção beneficiário Unimed Marília. A sua opinião é muito importante para a melhoria dos nossos serviços. Entre os meses de janeiro e março de 2026, a Unimed Marília realiza a Pesquisa de Satisfação ANS, em parceria com o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, o IBRC. Você pode receber o convite por e-mail, SMS, acessar pelos QR Codes e canais oficiais ou até ser contatado por telefone. Participe! A pesquisa é segura, confidencial e com total proteção dos seus dados. Unimed Marília. Presença que transforma. Cuidar da saúde pede atenção, confiança e tempo, e a Unimagem Esmeralda está pronta para ajudar. Com horários estendidos para facilitar sua rotina, realizamos ressonância magnética até às 23 horas e ultrassonografia até às 20 horas, de segunda a sexta. Aos sábados, atendemos até às 13 horas. Também oferecemos tomografia, mamografia, raio-x e outros exames para beneficiários Unimed, em um ambiente acolhedor, com estacionamento gratuito e uma equipe qualificada. Unimagem Esmeralda. Cuidado, qualidade e comodidade em cada exame. Você já parou para pensar quanto você gasta todo mês com energia elétrica? E se eu te disser que há uma solução para reduzir esses custos, garantindo mais economia e conforto para a sua família? Com a JDP Energia Solar, você pode economizar até 85% na sua conta de luz. Oferecemos sistemas on-grid, off-grid e híbridos de alta eficiência. Faça já seu orçamento com a JDP Energia Solar. Ligue 14 99 888 7445. Com mais de 40 anos, a PPA é líder de mercado em soluções para segurança na América Latina. Referência em inovação, seu portfólio tem mais de 4.000 itens de segurança, incluindo portões, portas e janelas automáticas, cancelas, portas de enrolar, cortinas automáticas, controle de acesso, câmeras, sistemas de alarme e muito mais. É ela quem faz os automatizadores mais velozes do mundo com o selo JetFlex. PPA, tecnologia que move o futuro.
Proprietário de imóvel, toda mudança é também um momento de oportunidade e com a reforma tributária não será diferente. A Toca está pronta para antecipar as suas dúvidas, esclarecer seus questionamentos e oferecer o melhor direcionamento a você. Procure quem há mais de 40 anos ininterruptos, com segurança e confiabilidade, entende sobre locação. Venha conversar conosco, será um momento de proximidade, de orientação e de cuidado com o seu patrimônio, que para nós é muito importante. Experiência que te faz mudar. Solte sua criatividade em projetos reais. Publicidade Unimar tem estrutura completa e prepara você para os desafios do mercado e das agências. Vestibular Publicidade e Propaganda Unimar 2026. Viva cada passo da sua jornada. Inscreva-se em unimar.br. Você está ouvindo Vida em Condomínio. De volta com o Vida em Condomínio neste sábado, recebendo a vereadora e também, eu não sei se eu falo ex-delegada, porque eu acho que continua sendo delegada, né? Então não existe o ex, né? Delegada aposentada também, doutora Rossana Camacho. Doutora, eu sei que a Marília deixou antes da saída do intervalo uma questão, mas antes dela eu gostaria de poder trazer também um pouquinho, porque a gente falou muito em violência física, né? E uma que pode chegar até a morte, mas existe também a violência psicológica, né? Que a vítima acaba sofrendo, né? E a vítima, ela não há necessariamente ser uma moradora, pode ser uma funcionária também. Então, ou até uma visitante que está ali. Pela Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência: a física, a sexual, a moral, a psicológica e a patrimonial. Mas existem outros tipos de violência: a violência institucional, a violência virtual, a violência obstétrica, a violência política. Então nós temos outros tipos de violência que afetam a mulher, e elas podem às vezes afetar a mulher ali no condomínio. Às vezes é uma vereadora ou uma deputada que está dentro do condomínio ali e ela é agredida, ela é humilhada, por seus vizinhos, que aí, ou agora na época de eleição, eu sou do lado, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Então existem vários tipos de violência. As pessoas acham que para ser considerado violência doméstica tem que sair sangue e quebrar osso. Não é bem isso. A violência psicológica tem levado muitas pessoas ao suicídio. E ela pode ser através de bullying, ela pode ser através o marido que começa a difamar, denegrir a imagem da mulher, da filha, tudo. E a pessoa vai se retraindo, desenvolve doenças também, como a depressão, hipertensão, diabetes, câncer. Isso já é comprovado, doenças de estômago também, enxaquecas, comprovado que são doenças decorrentes da violência, né? E ela tinha me perguntado sobre o papel do síndico. E a responsabilidade, né, que o síndico tem quando se sabe que existe uma situação de violência doméstica dentro do condomínio e não se toma nenhuma providência. Então, o que é combinado não é caro, dizem, né? E tem que ser assim. O síndico, enquanto responsável ali, e assim eu faço isso daí, uma analogia às escolas, aos postos de saúde, às empresas públicas, embora seja particular. O que o síndico ele tem a responsabilidade e o comprometimento de fazer a denúncia formal. Ele sabe que um casal brigou, fez a confusão ali, ele deve ter um apontamento dentro do seu condomínio, aquela situação. E reportar à Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência. Porque se tiver que tomar alguma providência, é o delegado de polícia, se tiver que investigar algum crime. E às vezes acontece a violência doméstica, mas tem outras coisas, outras infrações dentro do condomínio. Crianças que quebram câmeras, crianças que bagunçam. Então tem essa responsabilidade. Dependendo, ele vai ter que ter esse traquejo para poder diferenciar uma simples infração, né, que muitas vezes é punida com multas pelos condomínios. Isso é justo, tem que ser feito a coisa certa, mas existem infrações que extrapolam. Então, uma pessoa adulta que bate numa criança porque a criança está jogando bola, ou porque está correndo, está fazendo barulho, ou o casal que brigou, ou o pai que começa a espancar o filho no meio do condomínio.
chama a polícia militar, se não, faça o registro e comunique à Polícia Civil. Polícia Civil, através do boletim de ocorrência, vai ver se instaura inquérito ou não, e aí a responsabilidade dele é essa, entendeu? Ele vai zelar por aquilo. E é uma responsabilidade que, às vezes, se ele não toma essa providência de início, lá na frente pode acontecer um crime pior, uma coisa maior. E, doutora, diante desse cenário de responsabilidade do síndico, quando ele se omite, ele não toma essa responsabilidade, qual a consequência para o síndico ou para ou de repente até para um morador que de repente presenciou, viu e se omitiu? A omissão porque a ação, você tem uma atitude de fazer. A omissão também é uma ação de não fazer. Ela também é punida. Então a pessoa, é o que a gente procura incentivar as pessoas, em caso de violência doméstica, faça denúncia formal, comunique a quem de direito para a coisa ser feita da forma correta, porque senão você não toma providência hoje, amanhã, depois, a pessoa é linchada no condomínio. Se fez o boletim de ocorrência, se a polícia tomou para si, porque quem tem que punir é o Estado, não são os condôminos. E o síndico também, ele não vai punir, ele vai ser o mediador entre aquele fato, ele vai reportar o fato para a autoridade policial. Ele não é o julgador, não é porque ele registra o boletim de ocorrência que ele está condenando a pessoa. Não, quem vai apurar é a polícia. Então, teve aquele fato, teve aquela ocorrência, ele vai e leva para quem de direito, né? Eu acho que o ponto alto disso é que toda omissão, ela gera um fortalecimento do agressor, né? Porque se você claro, se omite, você está fomentando para que aquilo continue. Claro, a omissão, ela gera muitas pessoas, e existe a impunidade. Os agressores, eles se acham impunes porque as pessoas não denunciam. É vergonhoso uma mulher que apanha ou que ela é vítima de um abuso sexual. E isso é muito perigoso. E falar, no meu condomínio, pode acontecer em qualquer lugar, gente. Nós temos que ficar atentos. E os condomínios têm áreas amplas. Embora tenha segurança, hoje em dia nós temos as câmeras, né? Tem essa vigilância online, mas mesmo assim acontece esse tipo de coisa em qualquer lugar, pode acontecer, né? A gente viu que, por conta até do aumento da tecnologia nos condomínios, a gente acaba recebendo mais informações realmente. Isso. Né? Teve um caso de uma moça que foi espancada no elevador, isso. Que depois acabou caindo do quarto andar, e existe uma suspeita, né, de que o marido tenha jogado ela de lá. Então são vários casos. Né, foi verificar a questão de energia lá também. Caiu. Sumiu. Não, em São Paulo a gente tem visto muito aquela menina que foi jogada lá, Isabela Nardoni, foi jogada do 14º, sei lá, ela foi jogada pelo pai e pela madrasta. Eu estou reportando isso porque é um caso público. Sim. Então você vê, é um condomínio bonito, tudo, e aconteceu isso. Tinha até, inclusive, aquela tela de proteção na janela, né? Sim. E a doutora citou no início, né, que a violência doméstica não é apenas contra a mulher, entre o marido e a mulher, né? Não. Pode ser contra o filho, pode ser contra o idoso, né? Ontem eu tava numa escola, por causa do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, estou fazendo palestras e levando essas informações para os adolescentes. E depois que terminou a palestra, uma menina veio me abraçar e falou: ai, doutora, muito obrigada pelo que a senhora me falou, que eu me sentia uma pessoa excluída. A menina, com 7 anos, ela ficou órfã de mãe, e o irmão de 15, 16 anos estuprou a menina, violentou a menina. Hoje ela está com 15 anos, faz já uns 7, 8 anos, ela falou assim: eu sempre lidava com isso daí, eu sempre tive muita vergonha, muito medo, mas você conversar e falar: isso aconteceu, isso não é você, o problema não é seu, o problema da violência não é da vítima, do agressor. É do agressor, e ele, às vezes ele é oportunista, né? Às vezes ele tá no convívio, né? Ele tem aquele laço de afetividade com a vítima, por isso a violência doméstica, mas ela pode ir para o ambiente de trabalho, quando o agressor ele vai e pega a vítima num espaço público, né?
E quando se trata de violência contra os animais, isso entra também ou não? Então, maus tratos animais é um outro tipo de crime. Então, tem os maus tratos que a pessoa faz aos animais e a guarda no cuidado de animais. São duas coisas. Uma, eu tenho meu cachorro bulldog, meu cachorro fila, meu cachorro pastor alemão, e eu soltar ele num condomínio no meio de crianças. Eu tenho que guardar os animais, eles têm que ser tratados dessa forma. Meu cachorro fez cocô na porta do vizinho, no chão, eu tenho que ir lá e limpar. Aqui em Marília tem uma lei, inclusive de minha autoria, que as pessoas que fizerem sujeira, que os cachorros que fizerem sujeira na cidade, as pessoas têm que pegar, senão elas... Eu posso ver qualquer pessoa, filma, fala, ó, você tem que catar. Se não catar, o que acontece? Tem uma multa de 21 FIRs, parece dar uns R$700 por aí. A gente precisa divulgar um pouco mais isso aí, viu, doutora? E maltratar animal também entra no maus tratos aos animais. Não adianta, gente. O animal tem que ser tratado com carinho. E hoje em dia fala-se muito em famílias de espécie. Porque são famílias, o cachorro, o gato, o passarinho, eles representam aquela afetividade. Então, o que significa para uma pessoa sozinha ter um animalzinho de estimação? Às vezes já não tem mais o marido, nada. Então, ela tem um gatinho ali, ela tem um cachorrinho, mas ela tem que tratar, ela tem que ter o zelo. Então, é o dela, cuidado, e as outras pessoas não podem maltratar o animalzinho, não pode chutar, nada. Mas entraria em outra lei nesse caso. É outra lei. O Código Penal, ele protege os animais, tem a lei de proteção, tudo. Você não pode maltratar, judiar, mas você também não pode abandonar e deixar o cachorro fazer o que quer. Porque a gente tem visto cachorros, principalmente de grande porte, às vezes ele, não é que ele seja violento, que ele seja agressivo, mas ele é grande. Então, uma mordida de um pitbull é muito grande. Ou o cachorro quer brincar. Eu tenho cachorros grandes na minha casa e a gente sempre vai ali porque é grande, ele pula em você, ele arranha, ele brinca, então é animal, então tem que ter esse cuidado. Certo. Só pra gente encerrar, que o nosso tempo já estourou, mas eu queria que a doutora deixasse ali uma reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo, os síndicos, os condôminos que estão nos ouvindo, para que eles não cometam, né? Então, qual seria o maior erro ainda da sociedade quando a gente fala de violência doméstica, para que a gente possa encerrar a nossa conversa? Eu acho que o diálogo, o que tira a pessoa da situação de violência doméstica é o conhecimento e a atitude. Então, o conhecimento é o teu diálogo, você levar informações para todas as pessoas do condomínio. Eu tenho ido em alguns condomínios, inclusive, feito esse tipo de orientação. E também a pessoa ter atitude, ajudar as pessoas, ser uma luz para aquela pessoa que é vítima de violência. Então, essa ajuda, ela é muito importante. E o respeito, que é o mais importante de tudo. Você respeitando o espaço do outro, você também vai ser respeitado. Não adianta querer exigir respeito se você não tem respeito ao espaço alheio. Então, eu acho que é por aí. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Obrigada, Wagner, Rodrigo. E agradeço a todos que nos ouviram até agora e até a próxima. Você ouviu na Jovem Pan Marília Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Realização MC3, Gestão de Condomínios e Jovem Pan Marília.